Fala galera! Seguinte, dessa vez a aula tá gravada, pessoal. Eu tive que ficar num plantão, não tive como escapar. Então o que acontece é o seguinte, pra gente não perder a nossa rotina, as nossas lives semanais, essa aula tá gravada e tá exatamente como estreia no horário que a gente iria estar fazendo a live. E a partir da semana que vem, as nossas lives subsequentes vão passar a ser às terças-feiras. Se você caiu aqui de paraquedas, não conhece esse canal, meu nome é Afonso. Eu sou cirurgião vascular e endovascular, tenho mestrado em acesso para diálise e eu tô aqui discutindo cirurgia vascular para o médico não especialista. Eu tô aqui já tem 206 semanas, a gente está aqui já há 4 anos discutindo isso para fazer com que você saiba como resolver o teu problema do teu paciente mais grave, seja do pronto-socorro, seja do posto de saúde, seja do teu plantão de rua, para você saber como resolver o problema do seu paciente mais grave do seu plantão. O paciente vascular é o mais complexo. Então, já chega aqui, já vem, conhece o canal, já se inscreve aqui, já aperta o joinha, essas coisas que eu nunca lembro de fazer, e já chega e já curte e compartilha. Hoje a gente vai fazer, não é um diquinha, um videozinho curtinho. A gente vai destruir, vai resolver o tema do trauma vascular. A gente vai saber o que fazer, o que você precisa saber fazer para resolver o problema do seu paciente, ou pelo menos mantê-lo vivo até ele chegar no especialista e, meio por cima, o que o especialista iria fazer. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeira coisa que a gente precisa saber. O que é um trauma vascular? Vamos já pegar aqui sobre o trauma. Eu vou focar aqui mais especificamente no trauma que é mais comum vascular, que é o trauma de extremidade. Se vocês quiserem, depois a gente faz uma outra específica de trauma abdominal, trauma torácico, trauma cervical. A gente faz dá para fazer uma live de 1 hora só sobre esses temas, cada um deles em específico. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem que fazer? Desde da 10ª edição do ATLS, o atendimento do inicial politraumatizado, ele é protocolado, né? Que nem já era desde 78, quando tinha aquele ortopedista lá que teve aquele acidente aéreo, acho que, não sei se foi 78 ou 76, mas não importa. O que acontece? Ele identificou que deu problema no atendimento e ele começou a fazer um atendimento protocolado. E ele divulgou isso e disseminou. Isso foi o que fez a diferença. Porque você vai abordar primeiro o que mata primeiro, certo? E o que tem de novo em relação a isso? Da 10ª edição, que é de 2021, se eu não me engano, do ATLS, a gente tem o seguinte: você tem um conceito do que a gente chama de XABCDE. O que é isso? Você vai avaliar primeiro X, sangramento exsanguinante. O que está sangrando ativo loucamente que vai sanguinar o cara e o cara vai morrer rápido. Isso daí é uma novidade que teve do último ATLS. E isso daí está bem focado tanto no ATLS quanto no de pré-hospitalar, no PHTLS, tá? Então, você vai pegar e focar no sangramento ativo que está gritando, certo? Chegou lá, não tem nada sangrando e sanguinando, tipo espirrando no teto. Beleza, então eu já parti para o padrão normal. O que você vai fazer? Vê, o cara morre primeiro do que? Queda de língua, isso é super comum. Então você vai avaliar a via aérea, tá? E como você vai começar a manipular esse cara, lembra, todo politraumatizado tem um risco potencial de lesão cervical. Independente do mecanismo de trauma, você tem que imaginar que ele pode, até que se prove o contrário, ter um trauma raquimedular. Claro, você tem os mecanismos de trauma que aumentam o risco e tudo mais, mas sempre considere isso no seu paciente. Principalmente se você for o cara que for abordar ele pela primeira vez, porque você não tem conceito total do que está acontecendo. Então, sempre pense nessa possibilidade. Então, X, sangramento sanguinante. Você vai ver via aérea, você vai ver se esse cara está com a via aérea pérvia, tá? Ver se não caiu a língua, ver se ele não tem um trauma gigantesco na face, coisa assim. E você já vai colocar um colar cervical, tá? B, você vai ver se ele está ventilando. Você vai fazer a ausculta pulmonar e você vai ver se ele tem a ausculta diminuída, se tem um pneumotórax ou se ele tem um hemotórax, alguma coisa por essa linha, e você vai tratar isso. Se você estiver no pré-hospitalar, você não vai gastar tempo drenando o tórax. Lembra que a cena é um ambiente não necessariamente controlado, então você pode ter riscos lá. Eu já me estrepei tentando drenar tórax na rua, isso dá problema.
tá? Depois, se vocês quiserem, eu conto nos stories os detalhes do que aconteceu comigo. Mas fato é, você vai pegar, se você estiver na rua, existe um curativo chamado curativo de 3 pontos. Você deixa um ponto para fora para ele fazer uma válvula. Na hora que ele expira, na hora que ele inspira, solta o ar para fora, e na hora que ele expira, ele puxa. Tá? Então, desculpa, é o contrário. Na hora que ele inspira, ele solta o ar para fora. Pera. Ele vai soltar o ar e faz um mecanismo de válvula, tá? Daí você vai correr atrás disso daí. Que mais? B, você vai ver a parte de ventilação. C, circulation, você vai ver como está a parte hemodinâmica do seu paciente. Não gaste tempo medindo PA e não gaste tempo medindo a frequência cardíaca de forma exata, tá? O que você tem que ter de conceito é se o cara tá taquicárdico, se o cara não tá taquicárdico. Lembra, no trauma é pensamento rápido. Quanto mais rápido você atender esse paciente, a hora de ouro é o que te salva, tá? É o que salva o teu paciente, tá? Então, o que você faz, o que você consegue ganhar de tempo na primeira hora é o que faz toda a diferença no seu paciente. Então, se você ficar gastando tempo medindo pressão ou gastando 1 minuto para medir a frequência cardíaca, você gastou 1 minuto desse cara. Então, o que você tem que ter de conceito? Ver se ele está taquicárdico ou não, e para você ter uma noção da pressão, o que você vai ver? Você vai ver o quanto esse pulso está cheio ou não. E você vê quais pulsos estão presentes. Se ele tiver só pulsos centrais, tiver só pulso carotídeo, tiver só pulso femoral e não tiver pulsos braquial, nem radial, nem pulsos pediosos, nem nada assim, ele tem no máximo, ele tem algo em torno de 40 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, ele está em choque, tá? Se ele tiver uma pressão de pelo menos 80 milímetros de mercúrio, de sistólica, pressão sistólica de 80 milímetros de mercúrio, ele já vai ter pulsos distais. Então, só pela palpação de pulsos e identificação da frequência, você já consegue ter uma noção hemodinâmica relativamente legal, tá? Para começo de conversa. E ver se tem alguma coisa sangrando, tá? Um sangramento menor. Depois, X, A, B, C, D, disability. Você vai ver como está a parte de déficit neurológico desse paciente. Se ele tem algum trauma craniano, se ele tem alteração de pupilas, se ele tem anisocoria, se ele tem fotorreatividade das pupilas, tá? Isso que vai dar problema. Isso daí a médio prazo, em algumas horas, ele pode acabar levando a hipertensão intracraniana e isso pode levar a uma herniação. Pode sair o conteúdo do cérebro e empurrar, apertar algumas estruturas na saída. Tá? Então, você pode ter o que a gente chama de hérnia de Uncus, que pode comprimir a região do mesencéfalo, e você pode também ter o que a gente chama de hérnia. Ai, agora deu branco o nome da hérnia quando hernia. Bom, tem uma outra herniação que sai uma parte do cerebelo e ela vai comprimir o bulbo. Essa daí leva à parada respiratória, tá? Então, o que acontece? Você vai avaliar como que está o padrão hemodinâmico desse cara, certo? E você vai ver como está o padrão neurológico desse cara. Como que você avalia isso de forma rápida? Escolhe de Glasgow, tá? Então a gente vai avaliar como Glasgow, você vai ver como está a parte de abertura ocular desse cara, como está a resposta verbal desse cara, como está a resposta motora desse cara. Então, isso daí é o tipo de decoreba que a gente vai avaliar com mais detalhezinhos, né? Então, 4, 5, 6. Depois a gente pega isso daí no detalhe. Isso daí, 4, abertura ocular espontânea. 3, ele abre quando você comanda. 2, com ele só a dor. 1, nada. Verbal vai estar orientado, 5. 4, confuso. 3, palavras inapropriadas. 2, grunhe, geme, alguma coisa assim. 1, nada, tá? Que mais? Resposta motora. Daí você tem que imaginar o seguinte, você vai pensar das lesões menores para as maiores. Então, 6, o cara obedece comando, ele entende tudo. 5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e ele já localiza a dor, tá? 6, 5, 4, o que ele vai fazer? Ele vai fugir da dor. 3, o que ele vai fazer? Ele vai decorticar. Decorticar é flexão tônica em relação à dor, tá? Dificilmente é aquele perfil que você vê dele fazer
flexão tanto da mão quanto de tudo. Às vezes é uma coisa mais sutil. Às vezes quando você faz o exercício, o estímulo doloroso, ele pega e faz um movimentozinho assim, mais sutil, tá? Nem sempre é tão gritante, tá bom? Como que você faz o estímulo doloroso? Aquele aqui no externo é uma coisa que chama muita atenção no trauma, não é tão legal. Uma coisa que é sutil e você consegue fazer fácil é o quê? É você pegar uma caneta, tá? Isso aqui, se vocês forem testar, vocês vão ver que isso dói, que é uma coisa impressionante. Mas ele não chama atenção na hora de você testar. Você pega o leito ungueal e você vai apertar o leito ungueal com uma caneta, tá? Você vai apertar bem no leito ungueal, logo atrás da unha. Isso aqui é um puta estímulo doloroso. E com isso você consegue avaliar de uma forma sutil e você não machuca o seu paciente de forma significativa. Você não vai machucar o teu paciente. Você precisa fazer o diagnóstico e identificar o que está acontecendo. Isso não dá problema, tá? Depois que você viu isso daí, então, você vai ter a decorticação, que é o 3. Se você tiver a descerebração, que é a extensão anormal, tá? Então o paciente chega, faz a extensão tanto do antebraço quanto da mão, tá? Que nem na decorticação, às vezes não é tão sutil, tá? Às vezes não é tão gritante assim, mas pode acontecer. E o 1 que é nada. Então lembra, galera, o Glasgow máximo é 15, Glasgow mínimo é 3. Pelo amor de Deus, não me vai escrever besteira num prontuário. Tem coisa que grita, isso chama atenção, tá? Então, ó, nesse caso, e daí no E, tá? B, C, D, E. Exposição. O que você vai fazer? Você vai procurar outras lesões no seu paciente. Aí vai procurar o que está acontecendo, certo? Então você vai ver se tem alguma coisa no abdômen, você vai avaliar o dorso. Lembra que esse paciente tem que ser sempre mexido em monobloco, tá? Para você evitar lesão de coluna, certo? Então você vai ver, às vezes você vê uma história como se fosse queda. Eu já peguei paciente com queda de moto que quando a gente virou ele de ventral para a via posterior, ele tinha um ferimento por arma de fogo nas costas. Então isso muda totalmente de figura a coisa. Então avalie por completo o seu paciente. E no E também uma coisa muito importante é você prevenir a hipotermia. Você não pode deixar esse cara perder temperatura. Então todo soro que você for usar, de preferência soro aquecido, tenha aquelas mantas térmicas, aquele alumínio, uma coisa que ajuda demais, tá? Então a partir daqui eu já meio que resumi como que é o trauma, como que é o atendimento inicial para o traumatizado. E lembra, não é que é X, A, B, C, D, E. Isso que a gente está falando é para facilitar. Na prática, é tudo ao mesmo tempo. X, XA, XAB, XABC, XABCD, XABCDE, tá? Por quê? Porque enquanto um está indo para uma coisa, o outro está indo para outra. Tá? Lembra, a coisa é dinâmica. Quanto mais rápido você resolver o seu paciente, melhor. E agora, em relação ao trauma vascular, aonde aparece, onde você consegue suspeitar do trauma vascular? Você pode suspeitar do trauma vascular no X, quando você tem um sangramento sanguinante, ou no C, quando você percebe choque hemodinâmico, o choque que é a queda de pressão, taquicardia e tudo mais, ou às vezes no E, quando você percebe sinais de isquemia ou outra coisa, certo? Galera, o trauma vascular, o mais comum é o trauma penetrante, é quando você tem um corte. O trauma fechado é muito mais raro, tá? O trauma fechado gira em torno de 5, 10% na literatura, quando você pega em todo o corpo, tá? O trauma penetrante, ele gira em torno de uns 80% dos casos, tá? E daí a grande maioria deles é arma de fogo, uma minoria é arma branca, tá? Pode acontecer. O caso que a gente jogou nos stories hoje, por exemplo, era um caso lá no Instagram, era um caso, ontem, desculpa, um caso que a gente jogou ontem no Instagram, era um caso de uma lesão por maquita, né, por serra circular. Pode acontecer uma lesão de arma branca, isso às vezes aparece. E isso muda pra gente o diagnóstico, tá? O modo de tratamento, tá? Mas é uma coisa para a gente levar em consideração. Dependendo do tipo de mecanismo de trauma, a gente pode pensar, tá? E lembra, pessoal, cirurgião é um cara que pensa de forma muito mecânica para coisa, né? Então, o que pode dar ruim num vaso? Lembra, você tem um coração que é uma bomba, o sangue vai pela artéria, ele volta pela veia. O que pode azedar? O que acontece, galera? Vocês vão ter o seguinte, pessoal. A artéria, ela tem o endotélio e você tem a adventícia, certo? É a túnica média. Então, o que pode acontecer? Você pode ter, que nem a gente tá vendo aqui, ó, nessa imagenzinha daqui, ó, cadê? Aqui, ó. Nessa daqui, ó, a primeira da esquerda em cima, você vai ter o quê? Você pode ter um trauma por desaceleração, por exemplo, levando a uma dissecção crônica,
tá? E essa, desculpa, uma dissecção aguda. E essa dissecção, que é soltar o endotélio, pode trombosar os ramos para baixo. Isso vai levar o quê? Sinais de isquemia, vai parar de chegar o sangue na artéria. Da artéria vai parar de chegar o sangue na extremidade, vai dar isquemia. Vocês concordam comigo? Então, o que mais? Você pode ter uma secção total do vaso, que é essa imagenzinha de baixo. Se tem uma secção total, o sangue vem, mas ele não consegue passar por essa lesão e vai vir uma minoria para baixo. Lembra, galera? Pode ser que vá sangue. Então, às vezes, ele pode até ter pulso distal, que você pode ter um hematoma localizado e um pouquinho vai para baixo. A presença do pulso não exclui o trauma, tá? Isso é importante saber, tá? O que mais pode acontecer? Você pode ter uma secção parcial do vaso, que é essa imagenzinha daqui, ó, de cima da direita. Então, se você tiver um furo que você não conseguiu resolver, esse furo vai ficar jateando e ele vai fazer um hematoma pressurizado, que é o que a gente chama de pseudoaneurisma. Igualzinho os pseudocistos de pâncreas. É o melhor parâmetro, que é o tipo de coisa que lembram mais da época da faculdade. O que é um pseudocisto? É uma coleção que nem todas as não tem todas as camadas dessa estrutura dela em toda a estrutura. Então o que acontece? Você tem uma rotura que você tem fibrose ao redor, está tentando compensar. É um hematoma com sangramento. Então o hematoma está pressurizado, daí que vem a lógica da coisa. E uma coisa que é mais rara, e assim, às vezes a gente pega, é essa imagenzinha de baixo aqui. Você passa uma lesão pegando a artéria e a veia, e as duas se comunicam, que é o que a gente chama de fístula arteriovenosa traumática. Isso aqui é um pastite, velho. Mas é uma coisa que pode acontecer, tá? É possível acontecer um monte de coisa dessa. Na prática, qualquer um desses quadros, independente, isso aqui é uma coisa que vai ser mais pro vascular, definir o que fazer, tá? Vamos para a parte prática. Você está recebendo o cara no teu plantão de emergência na rua, ou você está recebendo isso no teu plantão de porta de pronto-socorro na emergência, certo? Então, o que tem que ficar na tua cabeça? O quadro clínico, independente de qual a lesão, ele pode se apresentar de 3 formas. Isso que é a principal pegada, galera. Você pode ter o que a gente chama de síndrome isquêmica. Teve uma lesão, fechou o vaso, não vai nada para baixo. E daí, por essa razão, não vai nada para baixo e ele vai ter isquemia. Então, ele vai ter o quê? Os sinais de isquemia. Aí você vai ter que lembrar como é que é uma oclusão arterial aguda. O que acontece quando não chega sangue? Você vai ter diminuição de temperatura, você vai ter dor, tá? Você vai ter alteração de coloração, você vai ter palidez. Se prolongar um pouco mais, você vai ter cianose. Se prolongar um pouco mais, o primeiro tecido que morre é nervo. Você pode ter alteração nervosa, tá? E que mais? Papapá, dor. Então tem os 6 P's da isquemia. Então o que você vai ter? Você vai ter então você vai ter ausência de pulso, pulselessness. Você vai ter palidez, pale. Você vai ter que mais? Você vai ter pallor, você vai ter cianose. Você vai ter poiquilotermia, que é alteração de temperatura. Você vai ter parestesia, se você estiver num quadro um pouco mais avançado, pela alteração isquêmica do nervo. Lembra que esses pacientes às vezes podem ter lesão nervosa associada. Ou você pode ter paresia, se pegar algum nervo motor também. Tá? Quando você tiver uma isquemia mais avançada, o primeiro nervo que morre, isso é importante também na oclusão arterial aguda, é o nervo fibular comum, que é o nervo que é responsável pela elevação do tornozelo, pela dorsiflexão do pé, tá? Tem uma coisa pra gente pensar. Então, síndrome isquêmica, você teve a pancada e ficou isquêmico para baixo. Aí você vai pensar no quê? Ou numa secção total de um vaso, ou numa trombose aguda de um vaso, ou numa dissecção, alguma coisa por uma linha pensando, entupiu e não está indo nada para baixo, certo? Que mais? Você pode ter uma síndrome hemorrágica, que nem aquela que a gente discutiu ontem lá no Instagram. Alguma coisa está sangrando ativo, né? Ou você tem sinais de choque. O que é o choque hipovolêmico? Choque é quando você tem perda de volemia, perda da quantidade de sangue que tem nesse paciente. Então o que vai acontecer? O corpo vai tentar manter o oxigênio indo para todo o corpo, como? Aumentando a frequência cardíaca. E daí o que acontece? Ele tenta fazer isso inicialmente, então primeiro o cara fica taquicárdico, mantendo a PA. Se ele não conseguir manter, ele pode ficar mais taquicárdico ainda, a pressão despenca.
E daí você pode dar um pouquinho de volume, ele compensa. E daí, se ele não conseguir compensar, ele pode ficar naquele padrão de hipotensão gigantesca e que não compensa de jeito nenhum. Então, a partir daí, para a galera que vai prestar prova de residência, prova de revalida, prova de alguma coisa mais pela linha de, sei lá, vai prestar a prova para fazer internato, coisa assim, você tem os graus do choque. Isso é legal de vocês olharem. Pega no detalhe isso num livro, tá? Choque grau 1, você não tem grandes alterações, nem de frequência, nem de pressão. Choque grau 2, você vai ficar taquicárdico, mas ele não altera a pressão. Choque grau 3, taquicárdico, baixa PA, mas você dá volume e ele compensa. Choque grau 4, ferrou. O cara chega, tá hipotenso, você não consegue compensar. É aquele cara que tá sangrando em jato de todo lado, tá? Lembra que esses caras vão ter o que de quadro clínico? Eles vão ter taquicardia, eles vão ter hipovolemia, eles vão ter taquicardia, eles vão ter hipotensão, pode ter hipotensão, e ao longo do tempo ele vai ter queda hematimétrica, vai baixar a concentração de hemoglobina, você vai conseguir ver que vai cair o HB, certo? Então, às vezes você pode pegar, por exemplo, não na extremidade, mas às vezes, por exemplo, num trauma vascular abdominal, por exemplo, uma coisa que tem que pensar é na possibilidade de você ter um choque sem causa aparente. É uma coisa que você não está encontrando onde é, procure porque alguma coisa tem. Tem caroço nesse angu, certo? Então, você tem a síndrome isquêmica, você tem a síndrome hemorrágica. E a outra coisa que pode estar azedando, que pode sugerir um trauma vascular, é o que a gente chama de síndrome tumoral. O que é síndrome tumoral? Você tem um hematoma que está crescendo. Aí vem aquela ideia do pseudoneurisma, por exemplo. Você tem um hematoma que está pressurizado, está crescendo, e ele vai estar expandindo ao longo do tempo. Geralmente é um hematoma mais doloroso. E galera, o diagnóstico disso é clínico. Você vai fechar o diagnóstico na clínica, tá? A grande maioria das doenças na cirurgia vascular você faz o diagnóstico com a clínica, tá? Então como que a gente vai identificar isso? Se você tem um hematoma e você está na dúvida se ele tem um pseudoneurisma, esse daí vai fazer o quê? O sangue, quando ele sai do fluxo normal dele, ele vai sair e vai turbilhonar. Esse turbilhonamento, você consegue identificar ele na palpação, você pode identificar ele como um frêmito, tá? Ou você pode identificar ele como um sopro, tá? Sopro é o quê? Você vai escutar e você vai ouvir um sopro. Se for um pseudoneurisma, tiver uma secção parcial do vaso, o que vai acontecer? Ele vai sair o sangue em jato em cada sístole. Então é um sopro sistólico, tá? Você palpa o hematoma, você vai ver se ele está pulsando, né? Se ele estiver pressurizado, ele pode estar pulsátil. Hematoma pulsátil chama atenção, tá? E se ele estiver fremitando ou pulsando ou com sopro, isso grita, tá? E também sinal de sangramento, certo? Então, galera, esse é o conceito chave, galera. O que tem aqui que é importante a gente saber? Isso é o que mata o diagnóstico do trauma vascular. Você precisa saber o que são sinais fortes de trauma vascular e o que são sinais fracos de trauma vascular. Isso aqui é o que faz você fechar o diagnóstico e saber como que você conduz um caso. Aqui ficou muito pequeno, eu vou aumentar aqui a imagem. Então o que acontece, galera? Você pode ter o quê? Você pode ter, como que é o quadro clínico disso? Você pode ter o seguinte, ó. Se você pode ter os sinais fortes, que é o que está lá no canto lá, tá? Que é o quê? Sangramento que você vê que ele está arterial, um vermelho vivo e que bate com o pulso, tá? Ou não tem pulsos distais, tem sinal de isquemia, tá? Então a gente viu síndrome hemorrágica, síndrome isquêmica. Eu estou olhando os sinais fortes, tá? Que mais? Eu tenho um hematoma que pulsa ou que está aumentando de tamanho. Ali, brute ou thrill, que é o quê? Sopro ou frêmito na região do trauma. Então, isso é sinal do quê? Um hematoma pressurizado. Ou choque sem causa aparente. São sinais fortes de trauma vascular, tá? E existem sinais fracos, são esses aqui em cima. Que é o quê? Qualquer outra coisa que pode sugerir, só que sem bater o martelo, certo? Ah, o pulso está diminuído, mas está presente. Não dá para você bater o martelo. Tem um hematominha, tá bom. Tá, o tiro pegou no trajeto do vaso. Ah, tem um déficit neurológico. Velho, se tiver lesão de nervo, também vai fazer isso. É um fator de confusão também. Ah, sangrou muito no local. Isso aqui a gente vê muito, tá? Ou então, tem alguns tipos de fraturas que são mais sugestivos de trauma vascular. O que é uma fratura mais sugestiva de trauma vascular? Quando você tem, por exemplo, uma luxação do joelho para trás, que ela pode lesar a artéria poplítea,
Ou uma outra que é bem característica, que todo mundo lembra na hora de pensar em prova de residência, prova de revalida, prova dessas coisas, é a fratura supracondiliana de húmero, tá? São as mais comuns da gente lembrar. Outra coisa que também é muito comum também, a gente pensar em trauma vascular, além do joelho, você pensa na luxação e você pensa também no trauma da tíbia proximal. Se você tiver uma lesão na tíbia proximal, que é o que a gente chama de planalto tibial. Você tem um planalto tibial e tem um pilão tibial, que é lá embaixo. Eu já vi questão, galera, de falar assim, olha, qual das lesões ósseas é mais sugestivo de trauma vascular? Planalto e tinha pilão. Fica cuidando, fica esperto, porque pilão é embaixo, o planalto é em cima. E em cima você tem uma artéria só. Para ter uma lesão vascular mais distal, você tem que lesar as 3 artérias de perna, é muito mais raro, tá? É uma coisa para a gente pensar, tá bom? Então leve em consideração isso, tá? Então, galera, ó, essa imagem aqui, ó, cadê essa daqui, ó? Isso aqui, ó, é um momento print de tela para vocês. Isso aqui é o que faz você fechar o diagnóstico, porque você vai basear o seu tratamento exatamente nisso aqui, tá? Isso aqui que a gente está colocando aqui é o que vai fazer o diagnóstico para você. Tira o print dessa tela e depois você me marca, joga lá no Instagram, manda para mim, deixa eu ver que vocês viram, para ver que vocês pegaram isso, porque isso aqui é o que faz a diferença, tá? Isso é o que salva o teu paciente, tá bom? Que mais, galera? Então, o que a gente vai fazer? Como que eu vou fazer o diagnóstico? Eu tô lá no APH, eu tô na rua, tá? Chegou na ocorrência, está de ambulância, chegou lá no ambiente. Primeira coisa que tem que pensar, galera, não seja a próxima vítima. Chegou na ocorrência, sei lá, um caminhão bateu com uma moto e daí tem uma vítima que esmagou uma perna e o pé do lado esquerdo, tá? Tá caindo no chão do lado, tá com um capacete, tá em decúbito, tá em DDH, tá? E daí o que acontece? Você vai ver uma perna toda esmagada, tá? Então vamos lá, vamos pegar uma imagenzinha. Eu vou deixar pouco tempo aqui, exatamente para evitar que a gente que eu seja chutado, tá bom? Então, o que acontece? Você chega lá, essa imagem aqui é de hospital, tá? Essa imagem é velha, tá? Mas tá valendo, eu bolei um casinho agora só pra gente pegar. Você chegou lá, você viu lá na cena, você viu o cara deitado do lado do caminhão e o pé do cara tá assim, ó. Tá desse jeito aqui, ó. Você chegou lá, você vê a perna do cara totalmente esmigalhada. E daí o que acontece, galera? Vou até tirar daqui pra não ser chutado, tá? Então, primeira coisa que tem que fazer, ver se o lugar está seguro para você sair da ambulância, tá? Lembra que o ambiente da rua não é um ambiente controlado, tá? O primeiro fator a você olhar é avalie a cena, avalie o ambiente onde você está. É seguro? Vê se tem rede elétrica na rua, vê se tem gasolina no chão, vê se calçaram o carro, porque se o cara bateu o carro, ele não estava com o freio de mão puxado, tá? Às vezes você tá lá atendendo, o carro volta e você é atropelado, velho. O ambiente está sinalizado, vê se tem risco para a equipe. Se precisar, se você achar que está arriscado, é importante você chamar a CT, às vezes é importante você chamar companhia de trânsito, chamar, sei lá, polícia, o que for necessário para tornar o ambiente seguro. É seguro? Então você vai entrar na cena, tá? Não seja a próxima vítima, tá? Ninguém tá lá para ser herói. Você tá lá para resolver o problema que é possível tratar. Você não tá lá para ser mais um, tá? Então, XABCD, certo? X, você vai ver se tem algum sangramento que está chamando atenção, certo? Se nesse caso tiver algum sangramento que está profuso, o que você pode fazer? Principalmente quando você tem lesões por esmagamento, a gente pode lançar mão de uma coisa chamada o torniquete, tá? Uma coisa que tem nas ambulâncias do SAMU e tem nas ambulâncias de resgate é o que a gente chama de torniquete tático. Isso aqui, galera, é um torniquete tático, ó, isso daqui, ó. Isso aqui vocês vão achar até meio bizarro, tá? Porque isso aqui foi desenhado para o combatente na guerra. Se ele tiver uma explosão, pisou numa mina, ele mesmo coloca na própria perna. Tanto é que isso daí é feito para você girar no sentido anti-horário. Por quê? Porque daí fica fácil de quem, por exemplo, explodiu a própria mão do cara, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o torniquete e fica mais fácil dele girar no sentido horário, para ele colocar na própria perna, tá? Isso aqui é desenhado, galera, para tratar um trauma em si próprio, tá? Então, pessoal, ó, como que a gente coloca essa porcaria? O que você vai fazer, ó? Cadê? Como que a gente coloca o torniquete, tá? O torniquete, galera, você coloca quando você tem uma situação que tem sangramento em jato
e você não consegue controlar, um sangramento compressivo que você precisa fechar para cima, tá? Por exemplo, o caso que a gente conversou ontem no Instagram, naquela lesão de Makita, era um caso excelente para o torniquete. E como a gente coloca um torniquete? O que a gente faz, galera? Você vai chegar mais ou menos uns 4 centímetros para cima, tá? E você vai chegar e você vai circundar o torniquete e você, depois que você deixou ele justo, você vai girar ele. Quando você girar, você vai dar mais ou menos umas 2 voltas e ele tem um ganchinho na lateral. Tem um ganchinho e tem um velcro que fecha, tá? Que tá aqui na imagem do... Você está girando aqui no 3, tá terminando de girar aqui no 4 e depois você coloca o velcro para fechar aqui no 5, tá? E outra coisa muito importante é você marcar o tempo que ele tem esse torniquete. Quanto menos tiver, melhor, tá? Uns anos atrás, eles até fugiam do torniquete, tá? Que mais? Você vai ver o quê? Via aérea. Se ele estiver perto, tá. Daí pra vocês verem como o negócio é rápido. Se o cara estiver falando, você já sabe que tem a via aérea aberta. E daí você vai chegar, segura a cabeça do cara por baixo, chega pela frente dele para ele não agitar, segura por baixo, daí o que você vai fazer? Enquanto um tá segurando, o outro tira o capacete. Tirou, daí o cara que tirou o capacete vai segurar por cima e você coloca o colar. Passa por trás e coloca na frente, tá? E daí você já vai fixar o colar nesse cara. Depois você já tem o A feito, vamos pro B. Você vai fazer a ausculta, ver se o cara tem alguma coisa que chama atenção. Percebeu a ausculta? Você vai ver se tem expansão torácica assimétrica, alguma coisa assim, ver se tem algum tórax instável, alguma coisa. Depois, o que você vai fazer? Você vai para o C, palpa pulso femoral, radicarotídeo e palpa pulso distal, tá? Você vai ver como está o pulso desse cara. Se tiver um pulso, se tiver sem pulso distal, e se tiver um pulso só, por exemplo, só pulso central, e tiver um pulso mais rápido e fino, você já sabe que está ruim, tá? Então o que você vai fazer? Tá ruim, você precisa fazer volume para esse cara. Nessa hora você vai fazer volume. Antigamente, lá uns 10 anos atrás, quando eu estava fazendo, uns 15 anos atrás, quando eu fiz a minha residência de cirurgia geral, a gente tinha aquele conceito de 2 acessos calibrosos e faz 2 litros de volume. Hoje em dia, a gente só usa em casos extremos. Então o que você vai fazer de acesso? Você vai pegar um acesso calibroso para caso você fazer volume. Mas, se você tiver dificuldade, não brinca com isso. O que você vai fazer? Tenta 2 vezes. Não deu? Pula para intraóssea. Intraóssea é mais tiro certo. Geralmente as ambulâncias de resgate costumam ter intraóssea, tá? E daí o que a gente vai fazer? A melhor solução no paciente politraumatizado é ringer lactato, tá? Que você diminui problemas maiores. E outra coisa, de preferência aquecido. Coisa que na rua é muito difícil. Outra coisa que é legal nesses pacientes, principalmente por causa do sangramento, é você usar o ácido tranexâmico, que todo mundo conhece como transamin. Ele é um inibidor da fibrinólise, tá? Então ele vai manter a fibrina, ele não vai deixar de dissolver o coágulo. Então ele vai poder ter um potencial de evitar maiores sangramentos, certo? É uma coisa que a gente vai fazer. Lembra, você não está lá na rua para você resolver o problema. Você está lá para estabilizar minimamente o cara para fazer ele chegar vivo, certo? Então, fez isso, tá lá correndo o ácido tranexâmico, tá correndo o ringer, já foi pro C, vamos pro D. Você vai ver o quê? Vamos ver um Glasgow rapidinho. Você vai ver se o cara tem déficit sensitivo, motor, você vai ver como tá a pupila desse cara, tá? O Glasgow você faz rápido, tá? E depois no E, a gente vai ver a fratura exposta na perna desse cara, certo? Então a partir daí, o que a gente vai fazer? Como que a conduta no X, tá? No X, tem sangramento ativo? Primeira coisa a fazer. Primeira coisa, pensando nesse caso extremo, daria para você pensar no torniquete. Mas a primeira opção qual que é? Compressão direta. Tem um negócio espirrando, é um buraco. Então, coloca o dedo em cima, certo? Então, compressão direta é a primeira opção, certo? E daí como é que você pode fazer? Você pode fazer um curativo compressivo, de preferência do ponto onde tem a lesão, certo? Idealmente, você pode usar um negócio chamado gás de combate, que é o combat gauze, que é o quê? É uma gase que é embebida em caulin, tá? Que é isso daqui, ó, galera. O que é isso? É um tipo de gás que ele tem um potencial de aumentar a coagulação na região. Nem sempre a gente tem isso, mas se tiver, excelente. Se não tiver, paciência, pega a gás que tem e beleza, tá? Não tem tu, vai tu mesmo, tá? Que mais? Não deu, tá? O próprio isso daí não está segurando, aí você pensa no torniquete. O torniquete não é a primeira opção,
tá? E lembra que com o torniquete você tem que tirar o mais rápido possível. Por isso que esse cara tem que ir para o hospital, certo? Lembra, o tratamento definitivo não é na rua, tá? Outra coisa, pessoal, o conceito tem que ficar. Qual que é a melhor solução no trauma? O que você vai fazer? Ah, eu vou usar Sorofis, eu vou usar Ringer. Qual que é o melhor líquido que você pode usar no trauma? O melhor líquido que tem no trauma é aquele que você coloca na ambulância para fazer ela ir para o hospital, entendeu? A melhor solução é diesel. É diesel ou gasolina ou às vezes álcool, tá? É o principal, você tem que tirar esse cara da rua. É isso que salva o teu paciente, certo? Chegou no hospital, o que vai acontecer? No meio do caminho, você já avisou a regulação para avisar, olha, tem uma suspeita de trauma vascular. Vai para um lugar que tem o suporte, não adianta você ir para um lugar que não tem, tá? Ou, numa situação extrema, por exemplo, eu estou num lugar onde eu estou no pré-hospitalar e eu não sou médico, tá? Então o que acontece? Eu preciso de um suporte de um médico para poder fazer algumas coisas. Então ele pode ir num lugar intermediário, para, por exemplo, posso ir numa UPA para minimamente estabilizar, para depois minimamente mais estável ir para outro lugar. Isso não é a rotina, mas é uma coisa que está preconizado no PHTLS. É uma coisa que é possível de fazer. Mas esse conceito de se vai para um lugar ou outro, quem define é a regulação médica, tá? Depende muito. Se às vezes a gente vê em cidade do interior, onde tem, sei lá, onde o lugar onde tem o jeito de tratar tá mais de 100 km de distância. Aí você não tem jeito, tem que chegar, correr, estabilizar minimamente para depois ir. Tem dois conceitos no atendimento de politraumatizado. Um é o scoop and run, que é você pegar, estabiliza minimamente e cai fora, voa. E o outro é o stand and play, que é aquele de você chegar, estabilizar o paciente e depois ir. Os estudos mostraram que o scoop and run, que é aquele de você estabilizar mínimo e depois ir para o lugar que tem mais recurso, salva mais o teu paciente, certo? Então, o que acontece? No intra-hospitalar, agora vamos partir para aquilo que o vascular vai falar, tá? O que o vascular vai fazer? Se o paciente tiver sinais fortes de trauma vascular, que é o quê? Frêmito, sopro, hematoma, pulsátil, esses negócios. Qual que é a ideia? Que é aqui, ó, só para voltar, ó, aquela imagenzinha daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Mais uma imagenzinha para você, porque isso aqui é para, se você não tirou esse print, tire esse print que esse vale a pena, tá bom? Tá aqui, ó. Pega essa imagem que isso aqui é o que muda a tua conduta, tá? Tem sinais fortes de trauma vascular, você já sabe que tem. Então, qual que é a conduta do vascular? Levar para o centro cirúrgico e resolver, tá? Porque aí a coisa deu zebra, entendeu? Esse cara vai ter que fazer um exame de imagem na hora para identificar o diagnóstico, seja uma arteriografia em sala ou alguma coisa definida, ou sei lá, faz uma angiotomo se estiver minimamente estável, para já tratar, certo? Se tiver só sinais fracos de trauma vascular, a gente pode lançar mão de outras coisas. Aí o que acontece, galera? Se tiver só sinais fracos de trauma vascular, isso é uma coisa que o cirurgião vascular acaba fazendo um pouco mais. Que é o quê? Tem um aparelho que é o Doppler vascular. O Doppler vascular ele vai fazer o quê? Ele mostra pra gente quanto do fluxo, com que pressão que eu fecho o fluxo do vaso. Se a gente pegar e comparar o membro acometido pelo trauma pelo membro não acometido pelo trauma, tá? Teoricamente é para estar igual, porque você tem que imaginar que esse cara não tem doença. Se o índice tornozelo-braço, que é esse índice comparativo, tiver 0,9 ou acima, isso tem correlação com arteriografia normal. Isso é um estudo já clássico, é um estudo bem antigo, que já fala muito sobre isso daí, tá? Então, o que acontece, galera? Se vocês não acreditam em mim, a referência é essa daqui, galera. Já pega outro print de tela, ó. Esse aqui, se vocês quiserem pegar, ó, o artigo é esse e o DOI tá aí. Se vocês quiserem, é só pegar, não tem erro, tá bom? Esse daí é um artigo que a gente usa de conceito. Então, por exemplo, se você tem sinais menores de trauma vascular e o cara está estável, a gente faz o índice tornozelo-braço. Não tem o ITB tá normal, teoricamente eu nem preciso fazer exame de imagem, tá? Mas aí a gente tem que ver também, uma coisa é o que está escrito no livro, outra coisa é medicina defensiva. Às vezes vale a pena a gente fazer o exame de imagem para documentar, mas dá para você fazer bem mais tranquilo, tá? E lembra, no trauma a gente sempre pensa em coisas invasivas. Por exemplo, o ultrassom Doppler, se eu fizer um ultrassom para pesquisar isso daqui, ele só consegue, ele não tem uma sensibilidade tão alta para aqueles ramos mais distais, para artérias menores. Ele consegue ver bem os vasos tronculares. Por exemplo, ramos da profunda ele não vai ver. Por isso que é tão importante a gente usar
outros detalhes. Às vezes a gente faz uma arteriografia ou uma angiotomografia. Mas, quando é um procedimento muito invasivo, aí a gente tem que levar em consideração até que ponto vale a pena, tá? Que mais? Suspeitou do trauma vascular. Então, qual que é a conduta? Ó? Qual que é o conceito do trauma vascular? Vamos lá. Como é que a gente faz? Vamos resumir aqui como é que é a pegada, tá? Se você tem só... Cadê, ó? Cadê? Aqui, ó. Pans. Aqui ficou pequeno. Vamos pegar essa imagenzinha aqui, ó. Se eu pegar, eu tenho uma situação em que eu tenho uma suspeita de trauma vascular, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho um trauma penetrante, tá? Ele tem sinal maior? Sim, tem. Centro cirúrgico e resolve, tá? Isso aqui é a conduta do vascular, galera. Isso aqui às vezes pode cair em prova de residência, tá? Não tem sinais maiores. Índice. Índice tá normal? Larga quieto e observa. Índice tal diminuído, precisa de exame de imagem. Então o que você vai fazer? No exame de imagem pode aparecer uma lesão grave que você vai ter que operar, seja por via aberta, seja por via endovascular. Seja uma lesão mínima, sei lá, um pseudoneurismo pequenininho, que às vezes dá para você observar para ver se ele fecha sozinho, alguma coisa assim. Ou então, se vier normal, excelente, daí você observa, certo? É esse o conceito. Galera, isso aqui é outro print de tela, tá? Já tira essa fotinho que isso aqui é excelente, tá? Fotinho, 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 saiu, tá? Beleza, galera? Que mais? Se você tiver uma situação que tem o trauma, a gente tem que avaliar qual que é o risco em relação ao membro. Aí existe um conceito que a gente usa, que é qual que é o risco relacionado à energia do trauma, em relação ao tempo da isquemia, em relação à revascularização. A ideia de você fazer uma ponte de safena na perna é uma coisa muito mais arriscada do que outras cirurgias. Então, o que a gente faz? A gente usa um score, que é o score de MES, tá? Que é o Mangled Extremity Score, Trauma Score. Eu não lembro agora qual que é a sequência. Mas é o que acontece, ó, voltando aqui para vaca morta. O que acontece? Você vai fazer o seguinte, ó. Vamos voltar para essa imagenzinha, que essa imagenzinha vai ajudar bastante. Você tem alguns sinais que vão mostrar pra gente qual que é o risco, tá? Então o que acontece? Você vai ver qual que é o grau de energia do trauma, tá? Se o trauma for de muito alta energia, o tratamento é mais complexo, tá? Se o grau de isquemia for muito avançado, ele vai ter um sofrimento no pós-operatório muito maior na hora que reperfundir esse tecido isquêmico. Se ele estiver muito chocado, a repercussão inflamatória desse membro é muito gritante. Então esse paciente vai ter um quadro maior, se tiver um potencial persistente é muito pior. E o paciente mais idoso ele tem um risco maior, certo? Então o que acontece? A partir desse score aqui, esse score você vai somando, tá? Então, por exemplo, no primeiro item tem, sei lá, tem 2, no primeiro tem 1, e você vai somando. O que a gente tem de conceito aqui? Se o MES foi igual ou acima de 7, o risco de mortalidade desse cara vai para perto de 90% se você tentar revascularizar e manter o membro, tá? Por que isso é importante? Porque aqui você define se você tenta revascularizar o membro ou se você parte numa amputação primária, tá? Esse conceito é muito importante, é um conceito que muitas vezes, quando não é levado em consideração, a gente acaba ficando com dó de tentar fazer uma coisa que às vezes parece que mutila mais e você mata o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes você pode pegar um cara que ia ficar um mês internado com um trauma gigantesco e você faz o cara ir de alta hospitalar daqui a uns 2, 3 dias e mais ou menos uns 6 meses está colocando uma prótese. Então esse é um conceito muito importante. Galera, isso aqui é outro print de tela, tá? Print de tela, tá? 3, 2, 1, foi, tá? Então a gente tem que ter esse conceito, galera. A principal pegada do score de MES é a reperfusão, que é o que? Ficou isquêmico muito tempo, você tem que imaginar que vai reperfundir. E o que é isso? Quando reperfunde, você tem que imaginar o seguinte, não está chegando oxigênio, certo? Então ele está inteiro vasodilatado e tem uma destruição muscular louca. Se teve essa destruição muscular louca, o que vai acontecer? Você vai ter muita mioglobina ali. Isso vai ter necrose tecidual. Quando você lavar esse tecido pelo sangue, toda essa mioglobina vai voltar, todo esse potássio que estava dentro da célula vai voltar e vai ir para o rim. E isso pode dar o que a gente chama de síndrome de mielonefropatia metabólica, que é a síndrome de Aimovitch, que é a síndrome de reperfusão, tá? Então, o membro vai inchar loucamente, tá?
E ele pode dar isquemia e pode dar insuficiência renal. O edema pode comprimir o tecido. Por que isso? Porque a nossa perna ela tem compartimentos. Os músculos eles ele tem como se fossem umas capinhas, que é o que a gente chama de fáscia. Tá? Quando ele incha muito, ele pode comprimir os feixes, tanto de nervo quanto de artéria e de veia. Então isso daí pode levar à isquemia também, que é o que a gente chama de síndrome compartimental. Tá? Então o que acontece? Se você correr atrás da isquemia e você vai ver que vai começar a lavar com essa mioglobina toda, você vai perceber que você pode evoluir com insuficiência renal e você pode acabar evoluindo também com o que a gente chama de síndrome compartimental, principalmente se você revascularizar. Tá? Então a gente precisa correr atrás disso daí. Só para ficar mais fácil, galera, para vocês terem uma ideia, ó, na perna, que é bem comum da gente abordar, a perna tem 4 compartimentos. Não sei se vocês vão lembrar disso de algum lugar do passado. Tá? A gente tem o seguinte, ó, galera. Você tem o seguinte, ó. Você tem o compartimento anterior, que tem o tibial anterior e os extensores longos dos dedos. Você tem o compartimento posterior superficial, que tem o gastrocnêmio e o sóleo. Você tem o posterior profundo, que tem os flexores longos dos dedos. E tem o compartimento lateral aqui no cantinho, que tem o fibular longo e o fibular curto. Tá? Então, o que acontece? Se você edemaciar bruto, você vai ter que abrir esses compartimentos. Tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, como que a gente faz uma fasciotomia? A gente pega e abre esses compartimentos. Então o que a gente faz? Via de regra, a gente faz 2 incisões. Uma incisãozinha anterior, que a gente pega tanto o compartimento anterior quanto o compartimento lateral, e a gente faz uma incisãozinha medial para pegar tanto o compartimento posterior superficial quanto profundo, tá? Olha a diferença, para vocês terem uma ideia do quanto isso muda, tá, galera? Isso é uma coisa que a gente faz, é uma das condutas do vascular, mas é uma coisa que o próprio cirurgião geral pode fazer. Isso salva a vida do seu paciente, tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, cadê? Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha para ficar mais fácil para vocês. Olha, eu vou mostrar para vocês, eu espero não ser chutado do YouTube, galera. Deus ajuda que não dê zebra, tá? Então vamos lá, por favor não dê zebra, por favor não dê zebra. Então aqui, galera, ó. Cadê? Deixa eu ver se esse negócio não dá zebra. Então vamos lá. Pans. Vamos ver se esse negócio não dá zebra. Então aqui, galera, ó. Cadê? Olha a imagenzinha aqui. Aqui, ó. Cena. Olha essa perninha aqui, ó. Essa perna foi fixada. E daí vocês vão ver o seguinte, ó. Olha como tá o aspecto dessa perna, ó. Olha o tempo de enchimento desse pezinho. Esse é o dedo da minha esposa, tá? Você vai ver, olha o tempo que leva para encher a periferia. E olha a outra perna como é mais rápido. Olha como ele tá inchado, louco. Tá vendo? E daí ele tá fazendo essa cianose por rubor, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter esse edema e esse edema tá comprometendo o membro. E daí o que acontece, galera? Quando você vai tratar isso daqui, o que a gente fez? Esse cara tava com uma dor louca, tá? Se a gente deixasse, ele iria isquemiar o membro. Aí não dá pra gente deixar. Isso aí é risco muito grande para esse cara perder a perna. Dá um risco muito grande para esse cara ter problemas muito maiores. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar e abrir as fáscias, tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui, ó, vou mostrar para vocês, olha como estava a perfusão, a gente só fez um corte e abriu a fáscia, tá? Olha a diferença quando você abre o membro, tá? Cadê? Pegar a imagenzinha. Só porque a gente quer fazer isso rapidinho. Cadê? Só um segundinho. Aqui, ó. Vou pegar uma outra imagenzinha para vocês. Olha essa perna como tá? Por favor, não me chute do YouTube. Por favor, não me chute do YouTube. Por favor, não me chute do YouTube. Vocês vão perceber que nessa imagem que eu vou colocar aqui, você vai já testar de novo a perfusão. Eu estou demorando para colocar exatamente para não ser chutado do YouTube, tá bom? Tem uma fasciotomia medial e uma fasciotomia anterior. Vocês vão perceber que tem a imagem, tá bom? E daí, presta atenção na perfusão do pé. Quando a gente herniou a musculatura. Quando você abriu, a musculatura foi toda para fora. Então você vai perceber que tá bem mais... Só foi feito um corte reto, não tirou nada de pele, tá? Olha que interessante como tá aqui, ó. Eu vou colocar pequenininho exatamente para não ser chutado do YouTube, tá, galera? Então, ó, o que acontece? Olha que interessante. Vocês vão ver aqui a musculatura, tá? Olha como tá aqui a imagem, galera. Olha como tá aqui. Olha a diferença de perfusão do membro, tá? Olha a diferença.
acabou, tá igual do outro lado, tá? Eu passei rápido para não ser chutado do YouTube, tá bom? Eu já fui chutado do YouTube por fazer aula assim com coisas mais nojentas, tá? Por isso que eu quero evitar isso, exatamente para poder respeitar quem também não tá aqui. Aqui, gente, galera, esse aqui é um vídeo médico, tá? Então é esperado que tenha algumas imagens um pouco mais chamativas, imagens de cirurgia. Mas é importante a gente saber que não é todo mundo que é médico que pode acabar caindo nesse vídeo, tá? Por isso que esse vídeo é direcionado para a área médica, tá bom? Então, ó, a gente pegou como que você identifica o trauma vascular, como que você trata ele tanto na rua quanto como você trata ele no ambiente intra-hospitalar e como que o cirurgião conduz. Beleza, galera? Então a gente ficou aqui, ó, só para ter uma noção, ó, 50 minutos discutindo só o trauma vascular. Tudo que você precisa saber, desde a rua até o tratamento definitivo. Eu não peguei nada aqui sobre tipos de abordagem, se usa safena, se não usa, se usa enxerto, se é endo, se é aberto, porque isso não interessa para o clínico, isso não interessa para o emergencista, isso não interessa para o vascular. O que interessa para você é saber que existe a síndrome compartimental, que existe o trauma vascular e como você faz o diagnóstico, tá? Guarda os prints de tela e essa live ela vai ficar no ar por uma semana. Depois ela fica no nosso canal de alunos. Beleza, galera? Então, dúvidas, choros, lamentações, manda mensagem para mim pelo Instagram. Valeu, galera. Falou!